Olha nós aqui de novo. Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez. Alex e Abdala. Show de bola. E hoje a gente tem um convidado de peso. Esse cara aqui, um grande amigo, baita profissional. E acho que a gente vai explorar todas as 5 dimensões do Business Agility hoje, hein? Muito bom. Se apresenta aí, Heitor. Bom, prazer, eu sou o Heitor. Alex, eu tenho certeza que esse negócio de peso veio do Abdala. É. Isso aí é pra se vingar. Brincadeiras à parte. Bom, cara, eu tô nesse mundo de tecnologia já há 27 anos. Eu comecei com 16 anos, Bacana. lá no Rio de Janeiro, e eu tô desde 99 aqui em São Paulo. Sempre falo que eu não sou um profissional de um mercado, eu sou profissional de tecnologia. Então, eu já passei por internet, telecom, energia, Bacana. turismo, banco, e agora eu tô em logística. Eu tô agora como CTO de uma logtech chamada Timove. Muito Tá bom. vendo? Show de bola. Pesado, né? É muita É bagagem. pesado. Que responsa, hein? É isso aí. É isso. Caraca. Juntar aqui as experiências bom. vai chegar nos 100 anos, hein? Porra. Aí, Nem show de fala. bola. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite e vir compartilhar sua de experiência tão rica aqui com a gente. Obrigado. Muito bom. Então, Heitor, vamos falar de um desafio que tem hoje. Nós estamos no final de 2023 e o mercado está enfrentando um grande desafio, tendo que ser mais eficiente e utilizar o digital como estratégia para realmente alavancar os negócios. Explora um pouquinho da sua experiência, cara, com relação ao digital, do desafio para utilizar o digital como estratégia, mas sem ter desperdícios. Fala um pouquinho. Legal. Bom, eu acho que o momento que a gente está passando, ele nunca foi tão forte para reforçar aquele clichê do fazer mais com menos. Verdade. Todas as empresas com essa crise de venture capital, todas elas estão buscando ter mais eficiência. É realmente foco em eficiência. Agora, todos os investidores, eles olham por EBITDA, não olham mais para a ideia, para o conceito do negócio. Eles querem ver o resultado. E para isso, uma redução de custos ou uma melhor eficiência dos recursos que você tem, ela é fundamental. Eu acho que o digital ele vem para ele não só ajudar nessa questão da eficiência, mas também para dar escala nos negócios. Porque principalmente negócios como o nosso, de logística, que eles ainda são muito tradicionais, dependem muito do físico. Se você focar só no físico, você chega até um nível X da escala. Depende de canais digitais, depende de tecnologia para conseguir fazer você atingir um outro nível na escala. Então, acho que esse é o principal foco, você conseguir olhar com uma omnicanalidade, trazer o digital para complementar e melhorar as potencialidades que o negócio já tem no seu modelo tradicional. Bacana. Olha só, né? Isso é legal que ele falou, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, muitos CTOs e muitas pessoas no nível estratégico acham que a tecnologia vai fazer por si só, né? E aí você não entender no seu negócio como que você aplica a tecnologia para você ter essa escalabilidade que o Heitor falou. Eu acho que nesse movimento tem muito disso, de fazer as camadas mais seniors das empresas entenderem que a tecnologia não resolve sozinha. Exato. Transformação digital não é um processo só de tecnologia, ele envolve toda a empresa. Eu falo muito lá internamente, já virou até um clichêzão também, que, cara, transformação digital não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Perfeito. Você não disrupta, você não muda um mercado em 1 ano, 2 anos. Você tem que criar novos caminhos, criar novos conceitos nas pessoas e ir trabalhando aos poucos, paulatinamente. É o famoso trabalho de formiguinha, para aí você ir virando o negócio. Então, é super importante que as camadas mais seniors entendam isso. Porque senão tem muita gente, e principalmente quando a gente estava com recursos em abundância, né? O pessoal achava, eu vou botar X milhões e, cara, em 1 ano eu tenho uma empresa que está digitalizada, mudei o mercado. Isso não acontece. Exato. Porque não é só sobre tecnologia, né? Exatamente. Deixa eu pegar um gancho nisso. Muito bom, Heitor. Eu acredito que, pegando a jornada, esse é um cara bastante experiente. Lembra quando os times de tecnologia eram no subsolo das empresas? Vocês lembram disso? Né? Pelo amor de Deus, agora você cavou legal, hein? Mas eu trabalhei num banco eu trabalhei num banco que eu escutava o metrô passar. Puta. E aí, legal, né? Aí descobriram que utilizar a tecnologia como estratégia alavanca os negócios, né? É um grande habilitador para agilidade de negócio. E aí foi legal, porque os times de tecnologia saíram do subsolo e foram para próximo dos C-levels, né? E aí criar essa proximidade. Só que nesse caminho, Heitor, aí entra a provocação que eu quero fazer para você explorar.
Será que a gente se perdeu em algum momento quando a gente olha para essa escalada de uma proximidade tão grande com o negócio, mas não acompanhar uma visão real de negócio só tecnológica? Então, imagina, tá? Você tem uma empresa que tecnologia ganhou muito peso nas empresas. Isso ainda bem. Né? Ainda bem. Mas tanto desperdício em tecnologia que a gente vê por aí. E a gente está na era da eficiência. A gente voltou para a era da eficiência, né? Então tem que fazer mais com menos, como na sua fala. Qual o grande desafio, cara? Assim, na sua experiência, o que você tem enxergado sobre isso? Acho que o grande desafio que a gente tem é entender que para a gente mudar o negócio, para a gente transformar uma empresa, não é necessariamente buscar... Não é tudo ciência de foguete, sabe? Não é buscar uma coisa totalmente diferente. Às vezes você otimizar um processo, você melhorar um canal, isso é tão disruptivo quanto você pensar num novo modelo de negócio para aquela empresa, sabe? Para aquela empresa é disruptivo. Então, eu acho que muita gente ficou focada em querer fazer uma coisa tão diferenciada, sabe? Tão tecnologicamente inovadora e surpreendente e esqueceu do básico, que é olhar para o seu negócio e ver como você pode otimizar e melhorar os resultados do seu negócio. Ó, que bacana. Ó, que bacana. Aí o que a gente fala que inovação não é só você ficar criando coisas novas. Claro. É o que a gente falou nos episódios anteriores, né? Perfeito. O que o Heitor trouxe também, que a galera tem que entender isso, é você melhorando seus processos, suas governanças, seus cenários que já existem, pode te dar uma escalabilidade legal. Então aí você fica mais competitivo. Perfeito. Que interessante. Perfeito. Olha só que legal, né? A gente tinha um desafio que, inicialmente, as pessoas querem fazer o mais complicado. E o mais simples, muitas vezes, atende e resolve o problema. Grandes disrupções no mercado são de coisas simples. Perfeito. Né? Que a gente não está dizendo que é fácil fazer, Não. são coisas simples. Agora, quando a gente olha para esse cenário, Heitor, imagine o seguinte, tá? Eu lembro antes que quando contratava um CIO, CTO ou qualquer diretor de tecnologia, o principal desafio dele era implementar o ERP. Vocês lembram isso? Sim. Vocês lembram? Então, assim, cara, você chegar... perguntar Cheguei a trabalhar implementando grandes RP. Então, Vamos digitalizar, vamos colocar o RP aqui. Então eu falava, qual que é o seu maior desafio? É implementar ERP-X, alemão. Ou implementar X. Ou do Brasil mesmo. É o do Brasil, TOTOS. Vamos falar, TOTOS. SAP, ou SAP, na EBS. EBS. Hoje, você vê que é esperado muito mais, né? Querem utilizar a tecnologia como estratégia. Estar páreo para esse tipo de discussão a nível de negócio, o que fez essa virada? Conta um pouquinho da sua jornada com relação a essa proximidade de entender o negócio para aí sim utilizar a tecnologia como estratégia. Eu acho que assim, o que teve, não só comigo, mas né, com todo mundo no mercado de tecnologia, uma virada grande foi, ao invés de ser o pessoal da TI que entrega o que estão pedindo, nós começamos a precisar entender o negócio, aprender como rodar o negócio, para identificar gaps e ajudar o pessoal de negócio a pensar em novas oportunidades com o conhecimento que a gente tem da tecnologia. Boa. Então, em vez de você só executar o que estão pedindo, e foi daí que surgiu, por exemplo, os times de produto. Que é o quê? É uma galera que olha como entregar uma feature, como entregar uma funcionalidade, como entregar um novo produto tecnológico que agregue valor para o negócio. Eu sempre falo lá para o pessoal de produto. Produto é o elo entre o business e a tecnologia. A gente precisa ter, obviamente, o desenvolvedor que está focado com a tecnologia, com melhores práticas, com novas tecnologias, né? Aquela cabeça mais técnica. Mas a gente tem que ter a galera que olha para o negócio, olha para a tecnologia e vê como juntar esses dois e conseguir entregar o melhor resultado. Então, acho que a maior mudança foi isso. É deixar de ser só o executor, só quem estava preocupado meramente com a tecnologia para entregar e começar, cara, vamos entender o negócio. Bacana. Eu acho que os profissionais que ganharam mais destaque ao longo da jornada foram esses, que foram migrando, mantiveram seu conhecimento técnico, mas entenderam do negócio para poder agregar mais. Boa. Então, entender do negócio, parafraseando o que você falou, sem entender o negócio é impossível gerar valor. Eu acho que, não diria impossível, mas fica muito difícil porque você vira um executor. E aí você não, pelo menos você não está entregando todo o valor que você poderia. Você só está executando e entregando o que pediram. Legal. Deixa eu pegar o gancho. Interessante, porque aí entra um gancho que a gente pode depois, olhando a business de 5 dimensões, que é a parte operacional. Não adianta, por exemplo, o Heitor ou qualquer outra pessoa montar um time se ele não sabe do negócio. Você pode ter a melhor equipe técnica,
Mas se ele não entende o mínimo do negócio, do contexto que ele tá, e o Heitor, ele sempre fez muito bem isso, de contextualizar as equipes, e eu acho que, e aí nisso, todos os outros CTOs que a gente provoca bastante deveria fazer isso, é de contextualizar no negócio, que é muito do que ele comentou. Boa. Então, independente da expertise, cenários, etc., você tem que entender o contexto onde você está. Muito bom. Deixa eu pegar uma frase uma vez de um CEO, que ele olhou para mim e falou: Alex, mas você acredita mesmo que o líder técnico, o engenheiro, o desenvolvedor, ele precisaria conhecer de negócio, ou ele precisa conhecer do negócio? Eu falei: total. Eu falei para ele: por quê? E eu quero que você construa em cima disso, por favor, com a sua experiência. Eu falei: porque você acelera time to market. Quanto mais esse cara conhecer do seu negócio, mais próximo da solução ideal ele vai te trazer. Ele é mais assertivo na entrega. Ele é mais assertivo. E aí, cara, explora um pouquinho disso. O quanto que seus líderes técnicos têm performado mais? Você pegou esses exemplos de times que tinham mais contexto de negócio e performaram menos, outros que tinham mais? Conta. Eu vou dar um exemplo de uma grande empresa de turismo que eu trabalhei. Bacana. No aniversário dela, o pessoal criou lá o conceito de algumas pessoas, algumas posições de liderança do time, ir para as filiais e para as lojas físicas e passar um dia lá como um atendente. Ó, que legal. Fazendo uma venda, fazendo todo o processo. Isso foi super importante. Não só para que o pessoal entendesse melhor a pressão que é você estar ali com a barriga no balcão atendendo um cliente e o sistema está lento, o sistema não funcionou. E o próprio time que está executando, né, as entregas, ele começa a olhar contra os olhos. Ele sabe que o cara não está pedindo por uma frescura, porque o cara é chato. Não, cara, olha só, ele está com o cliente ali. Quando isso dá o problema, cara, pô, e aí, o que você faz? Como é que você fala com o cliente? Então, o pessoal começa a ter um pouco mais, não só de cuidado na entrega para entregar, né, com um baixo índice de erros, mas eu acho que o pessoal começa a ter mais empatia e entender que uma reclamação, um ticket aberto, cara, tem um significado, tem um peso no dia daquela pessoa que está ali na ponta. Bacana. Entendeu? Na empresa atual, e assim, eu rodei por vários negócios, eu fiz muito sempre isso, de entender o negócio. Então, quando fizeram isso, não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da presidência, de outros, de vice-presidente, eu achei muito bacana. Na empresa que eu estou, nesse momento, o que eu fiz? Eu comecei a montar a equipe, eu fui para lá com o mandato de escalar a operação muito rápido. Bacana. Então, nós tínhamos 40 pessoas, a gente chegou, depois de um ano e meio, a 155. E tinha uma pressão para eu chegar até 180. É que depois de entender tudo que a gente tinha para fazer, entender o negócio, eu vi que não precisava. A gente não precisava escalar até 180 pessoas na equipe, porque com os 155 a gente conseguia focar no que precisava. Mas para isso, eu fiz várias viagens. Eu rodei Tocantins, rodei o MT, interior da Bahia. Para quê? Para ver como era realmente que o caminhoneiro se relacionava com a empresa, né? Quais eram as oportunidades que a gente tinha ali, qual era a dor do caminhoneiro. Então, isso foi fundamental para eu entender que o produto A fazia sentido a gente continuar investindo, mas o produto B, cara, esse daqui não está dando resultado e nem vai dar, porque o que a gente está entendendo que é uma dor não é realmente uma dor. Então, isso também ajuda você a conseguir, né, otimizar recursos da empresa. Olha que legal. Aí o ponto, Você a eficiência. vê, olha só, né? A gente sempre faz bastante comparação aqui, Heitor, para a galera entender, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, Business Agility é algo novo. E você vê, você acabou de trazer um ponto que é aplicado há muito tempo na administração, inclusive na administração antiga, que é caminho pelo processo. Você caminhar pelo processo, entender como o seu fluxo funciona, quais são os pontos de gargalo, quais são os pontos que tem fluidez, para você conseguir entender aonde dói mais, né? E conseguir gerar valor. E, cara, tão antigo, mas tão atual. Tá vendo? Assim, funciona. Uma curiosidade. Ô, Heitor, pegando na sua experiência que você passou por turismo, logística, banco, que mais? Só não passou passou por saúde? Saúde não. Não. Saúde ainda não. Vamos pegar o que você já passou. Pegando exatamente isso que você falou, qual desses segmentos e o caminhar do processo, né, conhecer o processo, é o mais difícil de ser adaptado? Teve alguma
resistência, algum cenário que, a galera demorou para entender que era necessário isso, ou todos caminharam de uma forma mais amena ou mais sincronizada para, não, temos que entender o negócio para a gente colocar a melhoria, a tecnologia, etc. Teve algum Eu acho cenário? Que não tem uma dificuldade pelo tipo de business. Tem pela cultura da empresa. E aí, então, tem empresa que está mais aberta a mudar seus processos. Tem empresa que já trabalha com aqueles processos há tanto tempo e acha que aquilo ali é o ideal. Vou te dar um exemplo. Quando começaram a discutir de eficiência em uma empresa, o foco era, não, tem que ter RPA, tem que ter automação. E chamaram que ia fazer RPA, queria fazer automação, e achava que isso era o que ia dar eficiência. Mas, cara, é aquela velha história. Fazer bem feito o que não deveria ser feito é o maior desperdício que tem. Então, não é só você pegar e automatizar um processo. Acho que as melhores empresas, as melhores consultorias de automação que existem, elas entendem o teu processo e elas identificam qual processo precisa ser automatizado e qual processo precisa ser adaptado. Porque às vezes tem coisa que você está fazendo que você podia estar fazendo de uma outra forma muito mais eficiente. Perfeito. Então, esse ponto que você tocou não é tão inerente ao tipo de business, mas sim a cada empresa. E aí a cultura, mas tem alguma coisa relacionada também à resistência de pessoas? Na parte de processo, eu nunca passei por tanta questão de resistência. Acho que a maior resistência que tem é quando você está começando a digitalizar um business. E aí você começa a concorrer com o bolso das pessoas, por exemplo, que estão no físico. Então, essa empresa de turismo, um dos grandes pontos era, todo mundo que era de franquia, todo mundo que era de filial, começou a enxergar os canais digitais como um canal que estava tirando dinheiro do bolso dele. Como concorrência. Como concorrente. Isso aconteceu tirar no varejo, emprego. Aconteceu, enfim. Via varejo teve esse problema. É isso. Na empresa que eu tô, foi a mesma coisa. Era muito similar. E são negócios totalmente diferentes. Estou falando de turismo e logística. Mas, cara, era idêntico. Idêntico, a resistência. Na empresa de turismo, o pessoal adotou uma solução que eu achei, simples e genial. Pela localização de quem fez a compra digital, você comissionava com valor menor a filial mais próxima. Bacana. Ou seja, era um canal, um novo canal de aquisição para aquela empresa, ou para aquele franqueado. A comissão é um pouco menor, mas ele recebia a comissão. Mas por que foi feito isso? Porque também teve uma pesquisa que viu 70% do pessoal que comprava online tinha passado em uma loja antes. Sim. É comum, é um comportamento. Só que você não tinha isso registrado para saber que ele foi um lead originado numa loja. Então, não dava para você falar, vou comissionar o vendedor A ou o vendedor B. Então, buscou um mecanismo que era para você ser mais justo na remuneração e o pessoal diminuiu um pouco essa resistência do canal. Não digo que solucionou, mas melhorou. Na empresa atual, a gente ainda não conseguiu ir para esse caminho da remuneração, mas a gente já conseguiu discutir. A gente focou muito em inteligência de dados. Nós temos modelos de dados que oferecem a melhor carga para o motorista. Então, tudo que a gente faz lá está muito ligado a dados. O que foi bacana? A gente pegou toda a inteligência, que antes era vista como uma inteligência que estava indo para canal digital para reduzir a operação física, e a gente trouxe ferramentas para que a operação física consiga se beneficiar dessa inteligência e aumentar o seu índice de conversão. Boa. Então, eu tenho o canal digital, com um volume de inteligência ali que ajuda na conversão, mas eu também entreguei essas ferramentas na mão do pessoal do campo para que eles consigam se beneficiar delas e converter mais. Não ficar só com a famosa carteira. Tem lá meu grupo de distribuição no WhatsApp e esses caras são os caras que eu falo. Bacana. Deixa eu pegar o gancho. A gente falou de bastante coisa interessante. Vou voltar no Omnichannel, tá? Que você trouxe um ponto bem importante que foi resolvido fora do aspecto de tecnologia, né? Foram modelos de negócios, né? Então, você vê que... e aí, agilidade para negócios, muita gente pensa que agilidade para negócios obrigatoriamente tem que ter um vetor de tecnologia, um vetor de inovação, um vetor... Enfim, nem sempre. Nem sempre. Você vê que nesse exemplo que você trouxe, eu vou citar de novo para a gente relembrar, você existia, e esse foi um problema do mercado, que a gente quer ter... o conceito omnichannel, a gente quer vender em todos os canais, no físico e no digital, só que uma coisa começou a concorrer com a outra. E aí você trouxe o ponto como o mercado resolveu, né? Através de colocar o agente ou canal físico dentro do digital, participando também daquele ecossistema, inclusive do ponto de vista financeiro, né?
E aí não existia concorrência, né? E é esse o comportamento. Se a gente pegar, por exemplo, a história da Netshoes, né? Netshoes. Eu lembro que ele deu uma entrevista, o CEO falou, cara, eu tinha 5 lojas, eu fechei as 5 lojas porque o cara ele vai na loja física ver como que é o tênis e aí compra ele vem online. comprando online, né? Mas porque esse é o comportamento. Muita gente faz isso hoje ainda. Vai. Porque não conhece o produto. Fala, para lá, deixa eu ir lá ver e tal. Mas na internet é mais barato. E aí deixa eu pegar o gancho nisso, que a gente falou do desafio. E olha só, eu dei uma volta para a gente chegar num desafio que existe. Porque você falou, né? Uniu. A gente tem agora o time de produtos, que é a ponte entre negócios e tecnologia. Né? Só que tem muita treta, né, meu? Assim, vamos falar? Tem muita... Do ponto de vista cultural, tem muito silo, tem muita... Cara... Ego. Tem muita coisa que fala assim, pô, caras... O que o cara de tecnologia quer vir falar sobre negócios comigo? Ele ainda quer que você tire pedido. Isso acontece com você, cara? Tem muita... Assim, aconteceu na sua história recente de gente querendo só que você tire pedido? É raro, mas acontece todo dia. É raro. Então tá bom, então eu vou continuar Já a respondeu. Então eu vou continuar a pergunta. Dentro desse cenário, olhando para uma gestão de mudanças, né? Porque o Alexandre perguntou, qual que é a resistência? Qual a resistência que você enfrenta para caminhar pelo processo? Deixa eu só pegar um exemplo recente. Recente, tem 15 dias, uma empresa do ramo de saúde me chamou e falou, a gente precisa que você venha para cá para ajudar a reestruturar todo o digital. Eu falei, legal, só que é o seguinte, aqui é barreira, você não pode entrar. E uma das barreiras era a área de negócio. Né? Inclusive eu falei com o head de negócio, ele olhou e falou assim, você não vai ficar enchendo o saco dos meus heads de negócio, querendo falar de negócio com eles, né? E aí quando você falou isso, me veio esse exemplo na hora. Cara, e aí eu falei pra ele que não, claro. Eu falei, fica tranquilo que a gente vai te ajudar no que você precisa que é no delivery e depois a gente vai te ajudar com relação ao negócio. Cara, quebrar essa barreira numa gestão de mudança para abrir a porta de negócio, para você fazer isso de caminhar pelo processo é um desafio, não é? É um dos maiores desafios que tem. E você quebrar essa barreira sozinho, pelo menos da minha experiência, é muito difícil. Então, assim, muitas vezes você depende de um patrocínio de alguém, no caso, ou do presidente da empresa, ou do próprio executivo sênior daquela área. Se eles estão convencidos, aí as barreiras são um pouco menores. Elas existem, mas são um pouco menores. Se os níveis mais sêniores não estão comprados com isso, cara, é muito difícil. Porque toda vez que você entrar num conflito, toda vez que você entrar numa necessidade de uma agenda que o cara não quer, quando você vai para cima, você não tem o apoio. E aí fica bem difícil. Uma das coisas nessa própria empresa que, cara, é uma empresa é uma logtech, tecnologia de logística. Várias vezes a gente chegou, e lá foi legal que, assim, eu tinha muito apoio dos meus pares, e entrou um executivo de produtos que dividiu a área de produtos, né? Ele entrou lá e ficou um grande amigo até hoje, assim, um grande parceiro. Então a gente ia junto e a gente conseguia ter esse apoio dos outros executivos seniors. Mas de vez em quando ainda dava uma resistênciazinha, a gente tinha que falar, e ele me ajudava muito nisso, a gente falava, cara, não me fala como você quer que eu faça. Me fala qual é a tua dor, o que você está precisando. A gente tem uma galera aqui que é especialista em te entregar a melhor solução. Não fala que você quer que seja uma tela, só um botãozinho. Não. Explica o que é, deixa a gente trazer uma proposta. E, obviamente, você vai poder contribuir com a proposta, você vai poder dar a sua opinião, mas deixa a gente também pensar na solução e não só executar. Porque muitas vezes é isso, né? Tentando trazer para o nosso mundo de tecnologia. O pessoal de negócio, eles só querem que a gente resolva o downstream. Sim. Só o downstream. Cara, resolve entrega, delivery. Se você estiver entregando na data que eu te pedi, você pode estar entregando uma coisa que não vai agregar valor nenhum, mas está entregando o que eu te pedi, tô feliz. Porque é mais difícil quando você tem que justificar a sua decisão, a sua opinião, quando alguém te contesta de por que você quer ir para o caminho A e não para o caminho B. Então, para o próprio pessoal de negócio, é difícil. Essa estrutura de produto é uma estrutura que tira a pessoa da zona de conforto. E aí você imagina, né? Às vezes você tendo... Mas é mudança de paradigma. E você tendo pessoas... E aí voltou naquilo que a gente falou, né? Às vezes o ego que pega todo mundo, né? Normal. Lá, pega todo mundo, normal. Às vezes você tem aquele camarada que ele tá 5, 10, 15 anos ali, ou 2, 3 anos, não importa. Ele tem uma certa experiência com aquele produto que ele tá trabalhando.
ele se sente invadido, né? Ele se sente, olha, fala, pô, esse cara que não conhece nada do produto e serviço que eu atuo tá querendo me dar pitaco. Mas não é o pitaco, é o tal de ter um time multidisciplinar. Exatamente. Você ter um time multidisciplinar que tem um olhar treinado para resolver determinados tipos de problema é a grande sacada do jogo. É isso. E sabe quando a gente conseguiu ir diminuindo cada vez mais a barreira? Quando você põe o cara de produto, ele cria um vínculo, ele cria um relacionamento com o stakeholder, com o cara do business. Sim. Então o que a gente fez? A gente criou squads multidisciplinares. A gente escalou muito a operação. A gente criou squads multidisciplinares, né? Criou algumas verticais voltadas para produtos que tinham similaridade. E lá eu tinha desde o Product Manager, então eu tinha o PM, eu tinha um Tech Leader que era um desenvolvedor, os desenvolvedores, tinha um cara de infra que partilhava mais de um time ali, que era um cara mais voltado para SRE, na verdade. Um cross. Então era um time multidisciplinar que conseguia resolver de ponta a ponta uma demanda que pintasse para ele de um determinado produto. Boa. Né? A gente botou times específicos para cada produto. E a gente criou uma rotina de reuniões do Tech Leader junto com o PM e o stakeholder. Não era só uma reunião de status, muito pelo contrário. Era assim, uma reunião que a gente passava ali como é que estavam as coisas, mas era uma reunião que o pessoal batia uma bola, pensava na frente, quais são as dificuldades que a gente está tendo, para onde a gente vai, e junto tentava criar uma visão de roadmap. Não um roadmap cravando data, nada disso, mas uma visão de, cara, o que vai ser, qual é a esteira que eu quero evoluir esse produto, para onde eu quero levar esse produto. O business junto com o produto e a tecnologia. Para viabilizar. Para viabilizar. E por que isso? O Abdala até falou. Uma coisa que eu me preocupo muito é em deixar muito claro com os times qual é o propósito. O que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Eu acredito muito que se a pessoa sabe por que ela está fazendo aquilo, a entrega é mais assertiva, o cara tem uma entrega até mais rápida, porque ele entende por que ele está fazendo aquilo. Então, o nível de engajamento ele aumenta muito. Perfeito. Excelente. Olha só, Alexandre, o quanto que a gente volta em aspectos de agilidade para negócios. A galera que tá assistindo a gente, principalmente que é de produtos, deve estar com o cabelo em pé, né? Cara, eu devo estar fazendo tudo errado, né? Mas sempre tem tempo. Sempre tem correção. Tempo, né? O grande ponto é o seguinte, né, Heitor? Times geniais têm pontos de conflito. Sempre. Né? Não tem problema em você ter divergência de ideias. Tem problema de você não ter um cérebro permeável que te permita avaliar a coisa por outra perspectiva, que não a sua. O problema é quando você finca a bandeira. Exatamente. E aí você acha que o teu conceito é o melhor. É o único. E a É sua único. ideia é única e como alguém está contestando, Maria. isso é o maior problema. E aí entra um pouco da questão do ego que você falou. Então a gente também tem que se desconstruir um pouco do ego e entender, cara, vamos para uma mesa, para uma discussão abertos. Eu vou botar minha ideia, você vai botar a sua, o Abdala vai botar a dele. É isso aí. E vamos junto Construir pegar o melhor. melhor de cada um e construir Sem a melhor julgamentos, saída. né? Exato. Esse é um problema, porque muitas vezes, até nos nossos próprios times, tanto tecnologia quanto produto, o ego fica muito forte e o pessoal acha que eles pensaram a melhor solução e acabou e o negócio não entende nada, porque o negócio é só negócio. Às vezes o negócio acha, o que eles estão falando? Não entende nada do business, sou eu que roda esse negócio aqui e o cara quer adaptar. Então, assim, é importante todas as camadas mais seniors terem essa postura, porque é aquela velha história, né? O time é espelho do seu líder. Perfeito. Então, se todo mundo, né, tiver essa cabeça, o time aos poucos vai diminuindo essa questão do ego e entra para jogar junto. Excelente. Se a gente ficar cada um numa posição, porque, cara, acontecia, não são tudo flores não, pô. Óbvio que aconteceu muita disputa lá entre própria tecnologia e produto. Cara, sempre eu sentava com o CPO, a gente trocava uma ideia, chamava o time, tentava construir juntos ali a melhor saída. Nunca agradava todo mundo, mas era uma saída construída em conjunto. Eu e o próprio CPO, várias vezes a gente entrou em embate, cara, minha posição era completamente diferente da dele, e aí você vai construindo e consegue achar um senso comum ali para aquele problema. Eu acho que esses são as principais dificuldades que a gente tem, sabe, para conseguir dar um passo à frente. Isso que ele trouxe é um cenário de divergir e convergir. E aí é o segredo. Perfeito. E aí, vamos recapitular os pontos para você conseguir divergir e convergir a favor do negócio e, por consequência, a favor
da permanência e continuidade de todos, né? Vamos recapitular esses pontos? Então vamos lá, né? O primeiro que a gente falou é muito contexto. Entender muito sobre o negócio para você conseguir ter uma visão ampla e não ser ignorante. E comunicar bem. Comunicar bem. Comunicação. Ter uma conexão. Segundo ponto, abertura e observação para você entender perspectivas diferentes e escutar sempre. Né? Ter uma escuta muito ativa. E quando eu falo, eu sei que esse nome de escuta ativa ele é muito maluco, né? Ele está em muitos lugares, mas você pode ver que um vendedor que ele é muito bom, filha da mãe, ele escuta muito. Um engenheiro que ele é muito bom, ele escuta muito. Um médico que ele é muito bom, ele escuta muito. Ele observa. Ele... Desculpa te interromper, Alex, só para você ver. Quando você está escutando bem, você também entende por quê. Muitas vezes você consegue entender por que aquela pessoa está tão firme naquela posição. E aí você consegue pensar num argumento melhor para mostrar o outro lado. Não quer dizer que o seu lado vai ser o correto, mas você pelo menos consegue expor melhor. Exatamente. Né? E não fica no embate. É isso. Ou até concordar, né? Pode ser que tenha coisas... É isso. Quantas vezes... Agregar. Você trouxe um exemplo, agregar. Você trouxe o exemplo, né? Poxa, a área de negócio estava irredutível com relação a algumas coisas, mas quando traz para a mesa algo que não estava visível para todos, aí faz todo sentido. Exatamente. Eu sei que parece falácia, mas, cara, se todo mundo olhar que o bem maior é o bem da empresa, e isso é o que você falou, pô, se a empresa está indo bem, se a empresa está evoluindo, todo mundo vai continuar, todo mundo vai crescer. Não adianta eu olhar para o meu umbigo e querer bancar o herói e só eu tenho razão e a empresa não ter um resultado bacana, não crescer. Porque aí, cara, eu de alguma forma posso não ser impactado diretamente, mas indiretamente eu com certeza vou ser. Com certeza. Exato. Então, assim, se todo mundo tiver na cabeça sempre, cara, qual é o objetivo maior que eu quero? É do produto, é da empresa, sabe? E não só da sua área, não só da sua equipe. Eu acho que começa a ficar mais fácil a gente abrir a cabeça, ouvir outros pontos de vista, para tentar juntos chegar no melhor resultado. E aí, olha só, né? Perfeito, perfeito. E continuando nos pontos. Se a gente está olhando para tudo isso, e se a gente trouxer pesquisas do rio de dinheiro que é desperdiçado com transformações digitais, pela experiência que a gente tem aqui na mesa, e cada vez que a gente traz novos convidados aqui, a gente se convence mais de que o fato está realmente em volta de pessoas. E não só em volta de pessoas, mas como esse líder, né, ele endereça essa transformação, né? Como ele faz essa gestão de mudança, como que ele põe as expertises certas na mesa, as expertises que são necessárias. Porque vamos lá, né? Assim, ninguém erra no todo. Ninguém erra no todo. O cara tem um conhecimento de negócio que é fundamental. O cara tem um conhecimento de tecnologia que é fundamental para fazer aquilo acontecer. Você tem o jurídico que tem o conhecimento sobre leis que traz perenidade para o negócio, segurança para o negócio. Então você tem um time multidisciplinar ali que faz aquela coisa acontecer. É um desafio. Muito bom, Heitor. Show de bola. Vou abordar um ponto aqui que é muito polêmico. Lá vem. Começou a polêmica. Muito polêmico, cara. Velocidade e qualidade. Velocidade e qualidade. Né? A gente falou de agilidade para negócios, tem o tal do MVP, que muita gente confunde, né? E tem a questão da qualidade. Vamos colocar essa questão de pé, débito técnico, débito funcional aí diante da situação e o negócio. Explora um pouquinho isso. O quanto que um débito técnico ele é maléfico ou benéfico para um negócio. Essa realmente é polêmica. É polêmica. Tem argumentos para você defender os dois lados. Perfeito. Tem argumento para você defender que é melhor eu ter um nível aceitável de problema, colocar o produto na rua, porque aí eu testo ele melhor, e aí eu vou, através de feedbacks de uma massa maior, melhorando esse produto, e aí corrijo o débito técnico, evoluo o débito técnico, corrijo algum problema que ele tenha. E tem produtos que é difícil você ter um nível aceitável de erro. Então, você tem que esmiuçar um pouco mais, ter um nível de qualidade mais firme antes de botar ele na rua. Porque senão você vai queimar o produto. Boa. Vou dar exemplo. Um produto financeiro. Tá? Alguma funcionalidade de um banco. Tá. O Pix, quando foi criado, qual é o nível de erro aceitável que você tem? Se você faz e esse Pix não cai, fica no limbo, e isso acontece com um número razoável de pessoas, o Pix tinha morrido. Ninguém ia adotar porque não ia confiar, ia levar tempo até ganhar a confiança do público novamente. Então, é um tipo de produto que o teu nível de qualidade ele tem que ser mais alto. Ele tem que ser mais alto. Exato.
Agora, quando é, de repente, um produto que é um canal, que o cara vai fazer alguma, sei lá, uma atualização de cadastro, alguma coisa assim, às vezes você consegue ter uma tolerância à falha um pouco maior e você pode, para acelerar o processo, né, botar esse teu MVP na rua, depois vai corrigindo algum bug que você já conheça, não num caminho feliz, mas um bug que é numa situação muito específica, sabe? Aquela que Saturno tem que estar alinhado com Marte. Pô, vai acontecer uma vez na vida, outra morte. Dá pra gente colocar o produto dessa forma, depois eu corrijo e vou evoluindo o produto porque eu vou tendo cada vez mais feedback. Ué. Então, acho que não tem o certo ou errado nessa situação. Depende do contexto que você está inserido. Olha, Alguns cara. você vai ter que focar mais em Excelente, qualidade, hein? em outros você vai ter que focar um pouco mais em agilidade e velocidade. Ou seja, qualidade end-to-end. E a qualidade que você precisa para o contexto que você está inserido. É isso. Então, Não estou falando abrir mão de qualidade, não é isso. Não. Mas talvez aceitar um nível Exatamente. de qualidade menor num contexto que no outro você não poderia aceitar. você sabe que esse é um grande desafio de times ágeis hoje. Conseguir, porque muitos pensam que qualidade é uma área, ou qualidade Pô, É uma pessoa. é uma pessoa, é o QA, é o tester, é o nome que a gente quiser dar ali, né? eu já tive alguns embates sobre isso. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um profissional exclusivo de QA inserido numa squad e você faz todo o teu processo de desenvolvimento, e no final da sprint você fala pro cara, testa aí que a gente já desenvolveu. Nossa Isso Uau. não é agilidade. Não é. Jesus amado. Isso não é agilidade. Agilidade, a qualidade, ela tem que estar permeando desde a concepção da história. O cara pode ter até um profissional de QA específico, mas ele tem que estar ali acompanhando, já participando do processo, testando, já criando os cenários. Começa no upstream, né? É Isso aí. Começa no É upstream. isso. Na construção do teu critério de aceite, você já sabe o que é esperado. Então, ele está desde o início ali, para quando chegar no fim, ele não ser só o cara que testou, mas ele está inserido no contexto inteiro da construção daquela feature. Eu sempre uso um exemplo, Heitor, que é o seguinte. A gente já passou do tempo de que a qualidade era um tema negociável. Não, Hoje, a qualidade é inegociável. Ela é negociável. Então, a qualidade ele é fator decisivo de permanência no mercado. Então, ou você tem, ou você está fora. Né? E o grande ponto que a gente vê, né, até você pega Martin Fowler, todos esses caras que falam sobre depth técnico, e foi exatamente na linha que você trouxe, e é o que a gente acredita aqui também, que é o quê? É você ter a qualidade necessária para o desafio de negócio que você tem na mão. Então, para você conseguir atender. No final do dia, olha só, né? De novo, é você conseguir atender o negócio e ter escalabilidade, ter permanência e aí vai. Agora eu vou tocar outro ponto, eu não aguento. Mais um polêmico. A última, né? A última Então tá bom. a última polêmica. Heitor, quando a gente fala de qualidade, né? Qualidade no produto, qualidade no serviço, fim a fim, você falou, né? Tem que estar inserido desde o início. Fala um pouquinho sobre os desafios que tem entre juntar essas expertises, que aí a gente está falando, pro cara de qualidade ele tá, ou para ter um representante de qualidade dentro de produto no upstream, para construir inicialmente e pensar em qualidade, é um desafio. Porque muitos acabam, inclusive, boa parte do mercado, pelo menos pela minha experiência, o próprio profissional não sabe nem o que fazer nesse contexto, né? Fala, pô, você vai participar de um, sei lá, de um Double Diamond, você vai participar de um Discover, vai participar de um Design Thinking aqui, mas seu papel é qualidade, né? Já vai pensando em como que a gente vai construir isso. É um desafio. Explora isso um pouquinho, cara. Assim, os seus times, eles têm topado fazer isso? Cara, na empresa que eu tô, a gente adotou um caminho por N circunstâncias, inclusive de investimento. A gente optou por um caminho de não ter um profissional de qualidade específico. Boa. Então, o que a gente buscou, e eu não estou falando que a gente atingiu o estado da arte, mas o que a gente sempre buscou é que qualidade fosse uma coisa que estivesse na cabeça de todo mundo. Perfeito. De todos os devs. A qualidade é inegociável. Uma cultura A qualidade é de inegociável. Então, criar exatamente uma cultura de qualidade. Então, por isso que eu falo que deixar claro o contexto, deixar claro o porquê de fazer tal desenvolvimento é fundamental para os desenvolvedores. Porque nesse cenário onde você não tem um profissional de qualidade, cara, o desenvolvedor ele tem que saber o que ele está construindo, para que ele está construindo, para ele depois poder validar se o resultado foi atingido.
E aí eu não estou falando de uma coisa seca, tipo a história com critério de aceite, eu vou lá e vejo, né, faço um teste unitário, tá bacana, e vejo se bateu o critério de aceite. É você entender se do jeito que foi escrito, a gente está entregando o que o negócio espera. Às vezes você está atingindo um critério de aceite, mas aquele critério de aceite não era exatamente o que o business está precisando. E aí, pô, legal. Tecnicamente você foi perfeito, você atingiu aquele critério de aceite. Mas, pô, não era isso que você estava precisando entregar efetivamente. Então, quando eu não tenho um profissional de qualidade específico... O dev que pôs esse chapéuzinho. Tem que ter esse chapéu de garantir a qualidade. E é isso que a gente sempre brigou muito, e eu tive muito apoio de todos os gestores que passaram lá, né? Os gerentes de tecnologia que passaram comigo lá, todos eles apoiaram e ajudaram muito nisso. Era uma galera muito hands-on, com conhecimento técnico muito bom, e todos eles tinham uma boa visão de negócio. Deixa eu fazer outra pergunta. Nessa jornada, vocês fizeram a mudança, né? Então, vocês tiveram um momento que vocês tinham papéis de qualidade. Não, desde que eu entrei, já não tinha. Tá. Mas esse grupo, ele teve em algum momento esse papel de qualidade? Teve, acho que um ano antes de eu entrar, chegou a ter o papel de qualidade. E aí, eu não tenho todo o histórico, mas do que eu ouvi foi por N situações, as pessoas de qualidade saíram, acho que eram até terceirizados, e aí a gente foi para esse modelo desde que eu entrei. Boa. Olhando o lead time delivery, o lead time customer, às vezes quando você tem uma cultura voltada para a qualidade, você acaba inicialmente dando a impressão que você aumentou o lead time, certo? No início. Perfeito. Claro que quando você traz para a equação o índice de retrabalho, aí você vê que aumentou. Aí é o ponto. Se você olha o indicador seco, só o lead time, você vai achar que aumentou. Olha a quantidade de redeploy que você teve, olha a quantidade de retrabalho que você gerou com uma entrega com baixa qualidade. Boa. E aí olha quando você efetivamente conseguiu agregar valor para o negócio. Eu tenho certeza que ele vai ser bem maior do que esse lead time, um pouquinho maior do que o primeiro lead time, mas mais focado em qualidade. Cara, eu não aguento. Eu quero encerrar, mas não aguento. É a forma de você ver os indicadores. Muito bom. E aí, cara, desculpa, mas eu tenho que pegar outro gancho. Desculpa, porque esse é o problema. Você não acha que os grandes conflitos que a gente tem, não tem muito time de engenharia por aí que quer entrar no negócio, mas não faz a lição de casa? Que é o básico? Tem. Então, por exemplo, eu vou contar o que eu escutei de um cara de negócio esses dias atrás. Ele olhou e falou, o cara quer vir falar aqui como negócio, mas eu pergunto para ele sobre indicadores básicos de delivery. E ele não consegue me responder, porque eu tenho uma sensação. E aí, olha, e toda a área de negócio é assim. Tem a sensação que eles poderiam ser famosa sensação, né? Eu tenho a sensação que esses caras estão demorando para me entregar. Tenho a sensação que tem alguma coisa que não está muito boa. E como que a gente derruba a sensação? Dado. Fato, contexto. Fala, cara, não, vem cá, ó. Informação. Tá aqui, tá na mão. Esse é o nosso índice de retrabalho, esse é o índice de débito técnico, esse é o índice de disponibilidade. Você começa a trazer e colocar na mesa, as conversas ficam mais fluidas. Mas eu peguei muito time de tecnologia, Heitor, e aí, show, parabéns pela iniciativa lá, para você. Porque isso já constrói ponte com o negócio, não constrói? Ajuda. Quando você tem isso na mão, que você chega, que o negócio olha e fala, pô, tô olhando para retrabalho, eu tô olhando para débito técnico, eu tô olhando para o meu lead time, eu estou olhando para o meu fluxo. Claro que a gente olha para mais coisas, mas na cabeça do cara ele vai falar, pô, os caras estão fazendo a lição de casa, né? Então, por que não abrir a porta de negócio e falar, cara, me ajuda aqui, ou então vamos pensar junto. Sim. Né? Você não acha que, e aí, última pergunta, você não acha que muitos times de tecnologia recebem porta na cara por não fazer o básico de negócio, olhando para o negócio? Acho que também tem isso. Com certeza também tem isso. É você querer entrar numa discussão de negócio, sendo que você já teve uma prévia e você não estava, sabe, inserido no contexto, não conseguia nem argumentar direito. Quando você vai numa segunda vez, o cara de negócio já não está, né, já não tem uma boa vontade para te atender. Se você é um cara que realmente está conseguindo agregar, está conseguindo debater, eles são bem mais receptivos. Boa. Tem uma resistência inicial? Pode ter, mas tem mais receptividade. Agora, tudo isso que eu falei é óbvio. Assim, esse é o sonho grande de a gente trabalhar 100% assim. Na própria empresa que eu estou, a gente passou por várias fases. Teve time que conseguiu isso, teve time, cara, por níveis de maturidade diferente, né? Que não conseguia, tinha muito retrabalho. E aí, a gente faz um trabalho mais específico com esse time. Para melhorar o lead time daquele ali, melhorar a qualidade, diminuir o número de retrabalhos. Então, a gente sempre ficava com alguns focos, assim, para melhorar times específicos, para tentar nivelar para cima todo mundo, né? Então, o que a gente fez lá, eu contratei pessoas de agilidade
para ajudar a olhar esses indicadores de forma mais ampla e não individualizado, e a gente tentar ir subindo a maturidade do time, explicando por que eles precisavam se preocupar com a qualidade. Não foi o profissional de qualidade em si que fez isso, mas sim o pessoal de agilidade. E nós tínhamos lá um head, mais alguns profissionais que, distribuídos nos times, conseguiam ir criando essa cultura, sabe? Boa, muito bom. Você vê que a eficiência, né? Às vezes o pessoal fala, mas isso é Agile Delivery, não é agilidade para negócio. Falei, então, olhando para as dimensões, né? Vamos olhar uma dimensão que é impactada diretamente, eficiência operacional. Total. Então, assim, se você tem índice de retrabalho alto, vai impactar a sua eficiência operacional. Né? Porque se você tem um lead time alto, seja ele delivery ou customer, vai impactar a eficiência operacional. E que as horas extras, pizza, sim. o estresse da galera, o turnover. Fora o risco de imagem. Exato. Esse é o pior. Esse é o pior. Né? Esse não dá para mensurar. Então, muitas vezes não tem dá. um estudo da DBS que ele fala do custo do bug, né? E ele fala que em produção ele chega a ter $5.800 um bug de produção. Porém, ele diz o seguinte, fora o risco de imagem. Então, assim, o risco de imagem não está calculado. O intangível ali. É intangível. Então, cara, isso aqui pode derrubar a sua empresa. Aí entra num ponto que o Heitor comentou, né? O nível de qualidade que exige em cada contexto de produto que você precisa. Ele deu o exemplo do financeiro, né? Do Pix. Qual o impacto que você vai gerar? E aí vários bancos se adaptaram, mas, por exemplo, se um banco A não fizer um Pix direito e o banco B faz aquele... Qual a tendência da galera do banco A migrar para o banco B, por exemplo? Olha o seu impacto de imagem. Percebeu que não precisa de pirotecnia, cara? Não, é isso. É o básico bem feito? Básico bem feito. É o simples. Arroz com feijão resolve muito. É o arroz com feijão. É o básico bem feito. É o arroz com feijão. Bem feito. Muito bom. Excelente, Heitor, cara. Show de bola. Obrigado aí. Suas considerações finais, gostou? Muito bacana, achei muito bacana o papo super tranquilo aqui. Eu acho que vocês estão no caminho certo de difundir esses conhecimentos. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir essas trocas de ideias aqui que vocês promovem, para a gente poder, né, como profissional, como área, cada vez evoluir mais. Excelente, excelente. Acho que para a galera que está nos assistindo aí, logo vai ter conteúdo novo aqui com o Heitor. E a galera de produto aí vai esquentar a cabeça, porque o que aprendeu hoje aqui com o Heitor é brincadeira. Mas valeu, galera. Obrigado, Alex, mais uma vez. E Heitor, mais uma vez, brigadão por aceitar o convite aí de bate-pronto. Eu que agradeço, Abdala e Alex, mais uma vez. Heitor. Precisando, estou à disposição. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Beijo.